Aleluia. Exalte ao Cordeiro. Renda gratidão a Ele. Fale palavras de adoração. Louve a Ele nesse momento. Nós te adoramos, Senhor. Oh, Tu és digno, Tu és digno. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Todo o tempo Tu és santo. Tu és maravilhoso. Tu és glorioso, Senhor. Oh, nós te adoramos na beleza da Tua santidade, Senhor. Aonde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Oh, o Senhor nos resgatou do lamaçal, nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Oh, somos gratos a Ti, Senhor. Toda a honra para Ti, Senhor. Aleluia, nós te adoramos, nós te adoramos. Oh, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Tudo é para a Tua honra, tudo é para a Tua glória, Senhor. Não a nós, mas a Ti toda a glória. Aleluia, exaltamos a Ti, Senhor. Ei, glórias, glórias a Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Declara isso de novo. Digno é o Senhor. Aleluia. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está. Outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração. Outro igual não há. Digno é o Senhor, o Cordeiro que no trono está. Outro igual não há. Toda a criação só a Ele rende adoração. Outro igual não há. Aleluia. Aleluia. Diga glória a Deus. Pode sentar. Obrigado, grupo de louvor. Bom demais. Eita, Deus maravilhoso. Boa noite, gente. Graça e paz. Amém? Que bênção, irmãos. Que atmosfera gostosa, né? Tempo precioso. Podíamos estar aqui só adorando o Senhor, louvando, né? Nos mergulhando mesmo, imergindo nessa atmosfera. Isso é tão bom. E a Bíblia fala que Deus ele habita no meio dos louvores do seu povo. Sabe, irmãos, você precisa em momentos como esse se entregar mesmo. Sabe, se desarmar e se entregar completamente. Isso é tão bom, irmãos. Às vezes a gente vem, uma ou outra pessoa, possa ser que ainda fique meio acanhado, intimidado, né? Meio que, sei lá, pensando em algumas coisas que têm acontecido ou que estão acontecendo. E perde a oportunidade, né, de num momento como esse, onde a congregação, né, a Assembleia dos Santos, está num só mover, num só entendimento, de agradecer e de engrandecer ao Senhor, de adorá-lo na beleza da sua santidade, através dos cânticos. Irmãos, isso é poderoso demais, amém? Isso não acontece, né, só para a gente cumprir uma liturgia de um culto, sabe, fazer algo como um ritual. Não, tem algo sobrenatural no meio dos louvores, amém? Tem algo que Deus, ali, irmãos, Ele quer ouvir de nós a nossa adoração, mesmo muitos de nós desentoados, né? Que não tem prática nenhuma do poder que há no louvor, as notas, tudo certinho. Mas deixa eu te dizer, irmãos, Deus recebe. Amém. E eu digo, Deus recebe mais daquele que é totalmente. Deus recebe mais de Marcelo. Eu não podia, né, deixar de falar de Marcelo, que queria fazer ontem o workshop de música. Eu digo, não, Marcelo. Cada um no seu quadrado. Aleluia. Mas amados,
É certo que tem aqueles que são chamados mesmo, né, como tangedores, mas todos nós somos chamados para estarmos ou dedicarmos uma vida de louvor e de adoração ao Senhor, inclusive através dos nossos cânticos, do nosso louvor. Amém? Então, não fica acanhado num momento como esse. É para nós mesmos, para a gente ter, sabe, aquele momento oportuno que a gente se desarme mesmo, sabe? E que a gente possa, de fato, puxar aquilo que nós precisamos tanto, essa atmosfera dessa presença gloriosa. Amém? É certo que, irmãos, nós sabemos que Deus ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares. Mas existem lugares onde Ele é aceito, onde Ele é desejado, e lugares onde simplesmente as pessoas tratam Ele com indiferença. Aquela presença em lugares onde Deus ele não é adorado, onde Ele não é lembrado, onde Ele não é falado, irmãos, aquela presença não vai fazer diferença. Mas a presença de Deus, quando é desejada, sabe, quando é clamada, sabe, há um poder, há algo a ser manifesto. É como se nós estivéssemos abrindo um portal dos céus para a terra, e naquele portal que nós estamos abrindo, sabe, tudo pode acontecer. E eu digo, mais para alcançar a nossa vida. Amém? Porque Ele é Deus, independente de adorarmos ou não. Amém? Ele continua sendo Deus, independente de como estamos agindo para com Ele. Mas no momento que Ele é desejado, no momento que Ele é querido, no momento que, sabe, Ele é adorado, irmão, sai da frente. Amém? Porque agindo Deus, ninguém pode impedir. O Senhor tratou comigo algo no meu coração de um assunto que, na verdade, eu passei, acredito que foram 70 mensagens nesses últimos dias, né? Acho que foi do final do ano para o início desse ano, acerca de um assunto específico. E é certo que 70 ministrações ou 70 manais que foram escritos naquele período, eu sei que muitas coisas nós tratamos em várias áreas, em vários aspectos. E hoje veio brotou um desejo de eu trazer uma mensagem. Eu sei que não vai ser tudo aquilo que eu compartilhei ao longo de 70 dias, são mais de 2 meses, só de um assunto, né? Mas algo ficou ardendo no meu coração durante a semana, para que eu trouxesse para você esse assunto, que é um assunto que às vezes bem complexo, pessoas às vezes por não terem sido ensinadas de forma correta, fecham logo o coração, pessoas às vezes agem de uma forma distorcida e desequilibrada, e vão para aquele lado, né, um lado onde tem uma ribanceira, e elas podem cair nessa área, que é justamente a questão da área financeira. E o tema é, de fato, o tema que eu usei durante 70 dias, que é: não tenha receio de prosperar financeiramente. Diga para o seu vizinho: não tenha receio de prosperar financeiramente. Amém? Você precisa romper isso. Eu sei que talvez, antes de você se converter, deva ter ouvido muitas coisas. Eu sei que talvez, quando você se converteu também, porventura, possa ter ouvido algumas coisas distorcidas, desequilibradas, desajustadas, desafinadas. Irmãos, um violão, quando ele é pego para ser tocado, mesmo que uma pessoa ela toque muito bem o violão, se ele tiver com as cordas desafinadas, ele não vai transmitir uma música legal. Mas a partir do momento que aquele músico pega um diapasão, né? Acredito que seja esse o nome, e ele ou não, tem músicos, tem pessoas que tocam violão que não precisam nem desse aparelho para tornar o violão bem afinado. E quando ele está bem afinado, e com uma pessoa que saiba tocar bem ele, que saiba dedilhar aquele violão, a coisa mais linda do mundo é quando você ouve alguém tocando aquele violão da forma certa, da maneira certa, com o violão bem ajustado, bem alinhado, né? E muitas vezes também na nossa vida, irmãos, existem assuntos específicos, áreas específicas que Deus trata na sua palavra. Não tem nenhuma área, irmãos, da nossa vida que não seja tratada na palavra.
ele trata tudo na palavra. E à luz da palavra, quando a gente alinha a nossa vida, quando a gente usa a palavra como diapasão, a palavra ela vai trazer um alinhamento para a nossa vida naquela área específica. Amém? Então a gente a gente não é tendencioso nem para andar de um lado negativamente falando, nem também de um lado de uma forma extravagante, pensando só na questão financeira. Tem pessoas que nem falam isso porque acham que se o dinheiro chegar, vai se desviar. Irmão, se fosse assim, deixa eu te dizer, o diabo fazia você ganhar na loto toda semana. Deixa eu te dizer, o propósito do diabo não é que você fique rico ou fique pobre. O propósito do diabo é que você se afaste de Deus. Então já quebra, irmãos, uma vaca, já estraçalha uma vaca sagrada que muita gente tem, receio de ouvir coisas como essa. E, de fato, tem receio de ter uma vida muito próspera financeiramente. Às vezes nem sonha, nem idealiza, nem imagina. Rapaz, eu fazer isso, fazer aquilo. Não, isso é falta de humildade, eu pensar desse jeito. Quem disse a você? Quem ensinou dessa forma a você? Então, a gente, à luz da palavra, irmãos, espero que no final desse tempo você possa entender. Se ficar com alguma dúvida, algum questionamento, e você não recebe o maná, quer receber, depois pega no meu contato, coloco você em uma das minhas listas, e você passa a receber, busca no canal do YouTube, no nosso canal do YouTube, esses assuntos, e vai ouvir novamente, vai meditar, vai ler, vai estudar, se questione, anote coisas que você fica em dúvida, procura alguém, me procura, mas você precisa sair desse buraco que muitas vezes a vida lhe colocou. E o pior buraco, irmãos, é a desinformação ou a informação distorcida. Muita gente está sofrendo porque lhes falta conhecimento. É escrito, está na palavra. Estão perecendo porque falta o conhecimento. O conhecimento à luz da palavra. Amém? A Bíblia é muito clara, irmãos, quando diz que Deus sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito. E a Bíblia diz que é pensamento de paz, eirene, shalom, e não de mal, para lhe dar o fim que você deseja. Esse shalom no original, ou eirene no grego original, se você for ver, você for estudar, você vai ver que um dos sinônimos dessa palavra shalom, ou eirene, é prosperidade, vida abundante. Amém? João, capítulo 10, versículo 10, Jesus disse que o ladrão vem mesmo para roubar, para matar, para destruir. Mas ele veio para nos dar vida e uma vida desgraçada. Foi assim? Não, uma vida abundante. O que é abundância para você? Vender o almoço para jantar? Isso é almoço? Isso é abundância no teu entendimento. Então eu quero mesmo trazer um entendimento da palavra para que você possa começar a desejar prosperar financeiramente. Sabe, a Bíblia fala, irmãos, quanto aos dons, que se não desejarmos os dons, não vai acontecer, não vai se manifestar. Amém? Paulo diz, deseje os melhores dons. Por quê? Porque ele sabe que quando nós desejamos os melhores dons, vamos ficar aptos para receber aqueles dons e sermos um canal de bênção para a vida do próximo. Amém? Porque os dons espirituais não é para nós mesmos. Os dons espirituais é para servir. Amém? É para abençoar o próximo. Deus vai me dar uma palavra de sabedoria, irmãos. Na grande maioria das vezes é para tocar a vida de alguém. É certo que Ele pode tocar na minha? Pode. Ele pode trazer uma revelação para mim através de eu, por exemplo, orar em outras línguas, interpretar aquelas línguas, em um devocional que eu esteja fazendo, e Ele tratar comigo especificamente. Mas sabe, irmãos, quando Deus deseja, ou Ele diz que nós devemos desejar os melhores dons, é para que aquilo aconteça. Igrejas que não falam nos dons, que não
glorificam a Deus através dos dons, ou que acham que os dons já passaram, aquela igreja é fria, mórbida. E o Espírito Santo não se move naquele lugar. Por quê? Porque Deus só se move aonde é desejado. Da mesma forma, irmãos, quando acontece uma coisa como essa, se você não deseja ter uma vida mais satisfatória, trazer uma vida mais tranquila para a sua família, para os seus e para o próximo, nada vai acontecer. Os céus não vão se mover ao seu favor, mas a gente vai andar no meio do caminho. Amém? Nós vamos tentar, ao longo desse tempo de hoje, trazer um equilíbrio para que você saiba se posicionar, desejar e saber o que vai fazer quando o recurso chegar. Amém? E eu já declaro, logo no início dessa ministração, que se prepare. Tem pessoas aqui que recurso vai chegar com força. Amém? E você precisa estar apto para saber receber, acolher, saber guardar e saber distribuir da forma que Deus vai lhe orientar. Amém? Aleluia. Então, se você tem esse desejo, sabe, essa vontade, se ligue. Se você não tem, eu quebro agora, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito de religiosidade que se levantou e está atrapalhando a sua vida nessa área. Para que você possa abrir o seu coração. Porque, irmãos, é na simplicidade que a gente recebe. Ele dá aos simples. Amém? Então, se a gente abre o nosso coração, se a gente fica apto, ávido para receber, a gente vai receber. Mas se a gente trava, irmão, não adianta. Se a gente fecha o coração, pode ser qualquer tipo de assunto que seja. Mas se a gente fecha o coração para receber aquela palavra, irmãos, nem Deus pode mudar. Porque Ele não força, Ele é cavalheiro. Amém? Aleluia. Então, Gênesis capítulo 2, versículo 8. Eu quero ser rápido com essa passagem. Eu ministrei uma vez já, especificamente nessa área. Mas eu quero mostrar a você, desde o início, como foi que Deus pensou, idealizou, realizou, projetou, arquitetou e executou para a vida do homem, Adão, o que diz respeito a uma vida abundante. E isso aqui ele fez para que se estendesse e chegasse nos dias atuais, na minha vida e na sua vida. Nada faltando, nada quebrado, nada desorganizado, nada desajustado. Algo novo agora. Diz a Bíblia, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Não havia uma árvore que não desse fruto. Não havia uma árvore, quando Deus criou e colocou o homem naquele lugar, que não trouxesse benefício para o homem. Toda árvore foi plantada com a ideia de frutificar. Não é à toa, irmãos, que lá no Novo Testamento, Jesus diz, não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Deus olha para você e não lhe vê estéril. E eu não estou falando de uma esterilidade, no caso de uma mulher estéril. Não estou falando. Estou falando de coisas espirituais no que diz respeito a você frutificar. Aleluia. Diz a Bíblia, no verso 9, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Verso 10, e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartido-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro.
Mas deixa eu te dizer, nesse tempo nem tinha lugares para trocar ouro por dinheiro. Nem tinha shopping, não tinha padaria. Não tinha lugares para Adão usar o ouro. Para que o ouro? Porque Deus pensou no ouro. Porque Deus criou o ouro. Amém? Onde há ouro. Essa palavra, onde há ouro, era para terminar em Avilá, ponto. Aí continuar no versículo 12. Não, Deus fez questão de deixar registrado que num dos braços havia ouro. Se havia ouro, tem um propósito. Deus nunca fez nada sem propósito. Está pensando comigo. Havia ouro. Verso 12. Não foi só havia ouro. Ele ainda diz mais. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá. Porque sempre tem um plus, né? A gente pensa que é só ouro. Não. Tem o bidélio e a pedra de ônix. Tudo coisa preciosa. Amém? Verso 13. O segundo rio chama-se Gion. É o que circunda a terra de Cush. Verso 14. O nome do terceiro rio é Tigre. É o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Para o cultivar e o guardar. E para usufruir de tudo que ele tinha feito na sua criação, naquele jardim. Mas Deus, a gente sabe, ao longo do contexto, que ele chega para Adão e diz, olha, faça o seguinte, use tudo, cultive e guarde, mas só não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é assim? Por que é que você acha, e hoje eu quero fazer essa analogia, pense sobre isso, estude sobre isso, peça a Deus para Ele lhe esclarecer isso. Porque Deus, Ele fez essa questão de dizer a Adão que não comesse daquele fruto. Entenda, Deus não disse que ele não tocasse. Quem colocou isso foi Eva, no diálogo que teve com a serpente. Deus, Ele mandou também que Adão cultivasse e guardasse a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero lhe dizer, irmãos, que a gente pode pegar, por exemplo, eu vou estar dando, quando voltar de viagem, vou estar dando no início da primeira disciplina, será a autoridade do crente. Você vai ter uma mensagem, quinta-feira, poderosa sobre a autoridade do crente. Venha para você receber uma palavra que pode mudar a sua vida nessa área. Amém? Aleluia. É muito forte você ter um entendimento de coisas como essa. Mas Deus, irmãos, Ele podia colocar aquela árvore, não dizer nada. Mas a gente pode, por exemplo, dentro da autoridade, mostrar que ali Deus estava estabelecendo com o homem, dizendo, você vai dominar sobre a terra. Não foi isso que Ele, quando criou o homem, Ele disse, você vai dominar todas as coisas da terra, vai ser o Deus dessa terra. Mas Ele fez uma ligação com Adão. Disse, olha, essa árvore você não deve comer. É como se Ele estivesse dizendo, eu estou te dando uma ordem, você vai ser Deus até aqui, mas você vai se submeter a mim. É uma ligação de submissão e autoridade. Porque Deus só vai levantar alguém como autoridade se essa pessoa tiver o entendimento do que é submisso. Quando ela perde esse entendimento, irmãos, ela está fadada ao fracasso. Toda pessoa que não se submete a uma autoridade, que ela acha que não tem ninguém acima dela, ela está fadada ao fracasso. Pode passar um tempo ainda pensando que está dando tudo certo, mas vai dar com a cabeça na parede. E não vai funcionar. Foi o que aconteceu com Adão. Enquanto ele se submeteu àquela direção de Deus, tudo ia bem. E deixa eu te dizer, dar uma outra analogia com relação à árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pensa sobre isso, estude sobre isso, leia sobre isso, medite sobre isso, ou peça para que o Espírito Santo lhe traga convencimento sobre isso. Essa árvore do conhecimento, irmãos, do bem e do mal, ela também tem a ver com o dízimo.
Porque Deus fez tudo. Pastor, falando hoje que pastor Lenilson deu um exemplo disso, né? Que tudo é dele, os 100% é dele. Ele resolve dizer a você, você pode usar os 90, mas os 10 não coma. É a mesma coisa, irmãos, do jardim do Éden. Tudo é seu, Adão. A terra é sua, o ouro é seu, o ouro bom, o bidélio, o ônix. Tudo aquilo que está, que eu tenho criado. As árvores são agradáveis aos olhos, boas para alimento. Tudo é seu. Agora, essa árvore é minha. Você vai cultivar, você vai guardar, mas você não vai comer. Isso é uma ligação, irmãos, que Deus está dizendo, se você permanecer ligado a mim, nada vai faltar. Amém? Agora, vamos lá, bem rápido. Pison, irmãos, quando diz Pison, Gion, Tigre e Eufrates, não é assim? Os 4 braços. No original, irmãos, Pison é aumento. Teve um ano que Deus me deu dessa instrução, né? De passarmos um ano falando sobre esses 4 pontos, né? Ou como Deus nos deu a direção do algo novo agora. Naquele ano a gente trabalhou sobre isso. Aumento, né? O Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Pison é aumento. Gion é rompimento. Tigre, irmãos, é rápido. E Eufrates significa frutífero. Veja que Deus nunca faz nada sem pensar. Tudo tem um propósito. Escute, Deus ele nos fez, diga, Deus me fez para viver, aumentando sempre, rompendo em tudo, de forma rápida e frutificando em todo o tempo. Amém? Quando Deus olha para mim, olha para você, Ele não vê fracasso. Quem aqui nasceu de novo? Quando Deus olha para você, Ele vê perfeição em você. Porque Ele vê Cristo em você. Então o desejo de Deus, irmãos, que era o desejo que Ele tinha desde o início. Isso é a ideia de Deus para o homem. Essa é a ideia de Deus para Adão. Essa é a ideia de Deus para Roberto Palhano. Diga, essa ideia de Deus também é para mim. Ele quer, diga, Ele quer que eu aumente, rompa, seja rápido e frutifique em tudo. Não tem esse negócio de cabeça baixa, não tem esse negócio de andar arrastando, não tem esse negócio de andar depressivo, não, cabeça para cima, peito para fora. Irmãos, não é com um ar de prepotência, é com um ar de entender que, de fato e de verdade, você é filho do Todo-Poderoso. Ande como tal. Estude sobre rei. Você não vê nenhum rei, sabe, capengando. O rei, ele sempre tem aquela essência de determinar. Deus tem uma essência para você, dentro de você, Ele já colocou a essência de você determinar coisas. Chamar a existência o que não existe, como se já existisse. Decretar coisas dentro da sua casa. Se tem alguma coisa errada, se tem alguma que está, sabe, instável, entra hoje, se brincar, entra até com a porta batendo com o pé, derrubando tudo. E decreta. Decreta falência naquilo que está dando errado para a sua vida. Irmão, não se acostume com isso que está acontecendo. Não se acostume. Não se acostume com coisas pequenas. Não tenha pensamentos pequenos. Porque você tem um Deus que só pensa grande. Agora, o que é que eu preciso trazer para você um norte? Você precisa entender que você deve ter cuidado com a sua maneira de pensar. Você precisa trabalhar os seus pensamentos.
Você precisa renovar a sua mente. Você precisa entender que como imagina em sua alma, assim você é. O que é que você pensa sobre você? Vai ser assim a tua vida. O que é que você pensa sobre uma palavra como essa? Se eu soubesse, eu nem tinha vindo. Preferia estar em casa assistindo num canal do YouTube alguma ministração que, assim, falasse sobre exaltar ao Senhor. Eu também gosto, irmãos. Mas aprove a Deus trazer um equilíbrio para a nossa vida, porque Deus quer nos favorecer nesses dias, irmãos. Jesus está perto de voltar. Definitivamente o recurso tem que sair da mão do traficante e chegar na sua mão. Chega, irmãos, de os corruptos estarem vivendo e desfrutando do melhor dessa terra. Enquanto a Bíblia diz em Isaías 1,19, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Ou a gente acredita no que Deus diz na sua palavra, ou a gente fica com os nossos pensamentos, razões, e usando a nossa vida, agindo com a força do nosso braço. Amém? Então a Bíblia fala em Filipenses 4, sobre como nós devemos agir com os pensamentos. Tantas palavras também dizem respeito a essa área. Lá em Colossenses diz que nós devemos pensar nas coisas do alto, onde Cristo vive. Aí alguém pode dizer, está vendo aí, pastor? Para que eu fico pensando em finanças, se Deus diz que eu devo pensar nas coisas do alto? Criatura de Jeová. Quando tu chegar lá e andar nas ruas de ouro, o que é que tu vai fazer? Não, aqui não. Isso aqui isso aqui não é para mim, não. É sem futuro isso aqui. Eita glória. Então vamos lá, à luz da Bíblia. A Bíblia fala, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos. Veja, Paulo, ele está escrevendo aos Filipenses, trazendo coisas maravilhosas. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Quando ele chega no capítulo 4, ele disse tantas informações, deu tantas instruções, tantas revelações. Aí quando chega no final, aí ele dá essa para finalmente, irmãos. Para concluir, gente, era o que Paulo estava trazendo para aquele povo. Para vocês terem entendido tudo aquilo que eu falei. Se vocês não alinharem os pensamentos de vocês, nada vai acontecer. Irmãos, tudo aquilo que Deus está tratando comigo, com você, e tem tratado, se não considerarmos, se não renovarmos a nossa mente, e não começarmos a acreditar de fato, sermos convencidos por aquilo que Ele está falando, irmãos, a palavra continua sendo a verdade, Deus continua sendo Deus, e a gente vai continuar vivendo uma vida levando com a barriga. Diz a Bíblia, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro. Graças a Deus, a maioria aqui é tudo de mais um tempo, né? E você sabe que tudo é tudo, né? Se você chegou há pouco tempo, você está nos visitando, deixa eu lhe explicar isso aqui. Isso foi uma revelação que eu tive durante uma noite toda. Fiquei acordado e Deus, durante a noite toda, Ele me revelou, irmãos, no final dessa noite, que tudo é tudo. Isso é mesmo, Senhor? Ele disse, filho, tudo é tudo, nunca é nunca, nada é nada. Porque a gente lê, mas a gente lê com o nosso parâmetro, com o que a gente está vivendo, com o que a gente está sentindo, com o que está acontecendo na realidade. A gente não coloca a eternidade na leitura. A gente não coloca, irmãos, a vida de fé. A gente não agarra a palavra espiritual. Por quê? Porque a gente está mais ligado no natural. Por exemplo, eu estou falando sobre prosperidade financeira, enquanto você pode estar imaginando, meu Deus, minha conta no vermelho.
eu com conta aberta para pagar essa semana, eu vou pensar lá nisso, eu tenho tanta outra coisa para pensar. E você dá um tilt na sua cabeça. Mas a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Não atentando nós nas coisas que vemos, mas nas que não vemos. Porque as que vemos são passageiras. Mas as que não vemos são eternas. Então fixa a tua visão naquilo que você quer chegar. E não naquilo que hoje está acontecendo. Irmãos, nós somos instruídos nessa visão da palavra da fé, com um homem que deixou um legado de ministrações, de livros, de tantas coisas, que quando ele começou a ter a revelação sobre uma vida próspera financeira, esse homem ministrava, só tinha uma calça para pregar e só tinha um sapato furado. Mas ele falava como o homem mais rico dos Estados Unidos. Porque não era o que ele tinha, era o que ele era. Não é o fato de ter, é o fato de ser. Você, se nasceu de novo, quer você queira, quer não queira, na sua essência, você já é próspero. Quando a ficha caiu na vida desse homem, tudo mudou. E eu oro para que essa ficha caia na sua vida hoje. Aleluia. Que haja de fato um rompimento na tua mente. Que você comece a pensar como Deus pensa. Então a Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. É verdadeiro a tua dívida? É, tudo bem. Mas é uma peneira aqui. Isso aqui é uma peneira, irmãos. Se é verdadeiro, a peneira deve estar grossa, o buraco grosso, aí cai tudo lá. Então, é verdadeiro, eu tenho que pensar nisso. Mesmo sendo passageiro, mas é verdadeiro. Mas é puro. Aí você olha para você olha para a palavra, olha para o que Deus falou ao seu respeito, que Ele tem pensamentos de prosperidade para a tua vida. Nada está chegando, você diz, não, isso aqui não é puro. Então você já aborta. Você já vai deixar de pensar nisso. E vai começar a pensar como Deus pensa. Mas lá, vai passando, vai passando. Aí diz, é de boa fama. Depende do que você pensa. Aleluia. Depende do que você pensa. Aí diz assim a Bíblia, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu te pergunto, o que é que tem ocupado os seus pensamentos? Em que você tem fixado a sua mente? Em que você tem pensado ao longo da semana? O que é que tem feito você estar meditando? Pense sobre isso. E o verso 9 diz, e o que também aprendestes, mas não só aprendestes, recebestes. Não adianta aprender e não receber. Aquilo que você aprendeu e recebeu, e ouviu, e viu, Paulo dizendo, em mim, isso praticai. E o Deus da paz, ou do shalom, ou da prosperidade, será assim convosco. Preste atenção, como imagina na sua alma, se você vê coisas boas, positivas, verdadeiras, justas, de boa fama, já pensou o recurso chegando na tua mão e Deus te instruindo a você saber distribuir esse recurso da forma mais correta e bíblica possível? Boa fama vai chegar, alguém vai olhar para você e vai dizer, glória a Deus. Irmão, se no natural, quando alguém faz uma coisa boa para outra, essa pessoa é ovacionada? Agora, nesse problema que houve, o ano passado, lá no Rio Grande do Sul, aquela enchente, aquela coisa terrível que aconteceu, um dos jogadores do Internacional, Thiago Maia, acredito que até crente ele é, né?
ele teve a direção, irmãos, de ir para dentro mesmo lá da água, resgatar, levar alimento. E fez um trabalho excelente, chamou muitas pessoas para estarem junto com ele, como outras pessoas fizeram. E outras pessoas que fizeram foram ovacionadas, foram parabenizadas, né, receberam honras. E ele, quando houve agora a votação para o melhor do mundo, tem um prêmio daquele que vamos dizer, que se destacou fazendo coisas boas. E por ele ter feito aquilo, fizeram alguns vídeos, passaram, e ele foi, dentre tantos atletas no mundo, irmãos. Um crente, ele se destacou. Não porque ele joga muito bem, mas porque ele fez o bem. Amém? Porque ele dedicou um tempo da sua vida, o recurso que chegou na mão dele, a direção de chamar outras pessoas para estarem juntos. E eu digo, irmãos, se pessoas estiverem corretas no seu coração, que pegaram junto com ele, todas elas também obtiveram honra. Todas elas também, através dele, né, foram agraciadas. E assim é nas coisas também, na nossa igreja, na nossa vida, no reino de Deus. Sabe, todos nós da nossa igreja estávamos lá hoje nos Estados Unidos. Todos nós estávamos lá na Pensilvânia. Vitor estava pregando, na verdade, sendo representante seu. Amém? Porque você ligou, você acreditou, você orou. Muitos de vocês investiram para ele chegar naquele lugar. Mas ele só botou os pés, irmãos. Só botou os pés. Mas a América já é dele. Amém? Mas ele foi honrado. Depois a gente trocou umas conversas, o pastor brincando lá, o pessoal até no chat, até dizendo, rapaz, agora eu sei de quem ele puxou. Uma aluna que estudou com ele em missões, que ele estava lá bem gaiato, né? Inclusive na administração. E eu estava tirando onda lá no chat também. E assim é a nossa vida, irmãos. Temos que ser desse jeito. Quem é próspero vive alegre. Vive, sabe, sem peso. Amém? Aleluia. Deus está fazendo na vida dele. Porque houve plantação, houve dedicação, houve entrega, houve muito desejo. E Deus atende os desejos do nosso coração. Um coração sincero e contrito, Deus não despreza. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2, ainda falando sobre pensamento. Se a gente não passar aqui, irmãos, se a gente não estacionar o nosso carro em versículos como esse, a gente não vai abastecer a nossa vida, não vamos andar muito. A autonomia da nossa vida vai ser curta. A gente vai talvez começar até certo. Porque se a gente nasce de novo, a gente começou certo. Amém? Mas é certo que se a gente não fizer nada com a nossa mente, a gente vai viver nessa terra como se fosse do mundo. Com a salvação, sem usufruir dela hoje. E achando que a salvação é só para a eternidade. Não, irmãos, a eternidade é o plus. A eternidade com o Senhor vai chegar. Mas e hoje? Como é que está a tua vida hoje? Porque é para a gente reinar em vida. É a Bíblia que diz. Amém? Reinar em vida. Vamos lá. Não vos conformeis, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, para que proveis, para que venhais a desfrutar de quê? Da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe qual é a vontade de Deus para a tua casa? Você, quando chega na sua casa, tudo perfeito, nada faltando, geladeira apipada, despensa lotada.
Amém? Quarto cheiroso. E você tendo para abençoar o teu próximo. Amém? Essa é a vontade dele. Então nossa mente precisa ficar convencida de que prosperidade é uma bênção. Diga comigo, prosperidade é uma bênção. Vou mais a fundo. Prosperidade financeira é uma bênção. Diga de novo. Terceira vez para ficar indelével. Você precisa se ver próspero, porque Deus já lhe vê assim. Amém? Se veja como Deus lhe vê. Deixa eu citar algumas passagens bíblicas para marcar a tua vida. Eu vou ser rápido. Salmo 115, verso 14 diz: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Diga, está falando comigo. Provérbios 22, 4 diz: o galardão, o presente, o dom, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Quem teme ao Senhor aqui? Então você está apto a receber o galardão dele. O galardão dele, irmão, não é pobreza, desonra e morte. É riqueza, honra e vida. Provérbios 8, verso 17, até o verso 21 diz assim: eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo. Escute, riquezas e honra não estão com Satanás. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis e justiça. E ele diz no verso 19: melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens, os que me amam e lhes encher os tesouros. Não, pastor, entenda bem. Assim, vamos para a hermenêutica, porque pastor, aí estudo é espiritual, é uma coisa no espírito. Sempre tem aquele religioso, sabe, que quer tirar aquilo que Deus está lhe dando. Entenda, esse negócio quando Deus fala de tesouros, Ele só fala de coisas espirituais, porque afinal de contas Deus é espiritual. Não tem gente que pega aquela palavra, pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados. Não, diz que ali é no espírito. Não, irmão, seu espírito não é sarado, seu espírito é recriado. O seu corpo é que é sarado. Vamos botar ordem na casa, irmãos. Vamos pensar como Deus pensa. Vamos ler a palavra, meditar nela e crer como Deus está dizendo para nós. Ele quer dotar você de bens. Isaías 45, 2 diz assim: eu irei adiante de ti. Oh, aleluia. Meu Deus do céu, tem um que está indo, irmão, tirando todo o cacareco da sua frente. Arrancando os tocos, deixando tudo pronto, só para você desfilar. Só para você desfilar. O pessoal da mídia fica tudo doido, viu? Vamos lá. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Despedaçar, irmão, é esmiuçar. Não tem quem recupere algo que foi despedaçado. Aí diz assim, verso 3: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Tem alguma coisa que ninguém está usando que é para mim. Ei, aleluia. Dar-te-ei os tesouros escondidos
e as riquezas encobertas. Para quê? Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Presta atenção, irmão. Deus, Ele quer colocar na tua mão coisa grande, para que eu e você diga, rapaz, só chegou porque tinha que ser Deus. Presta atenção, quando chegar, você não vai bater no peito e dizer, rapaz, eu sou muito inteligente. Oh, eu sou muito capacitado. Ó, tá vendo aí? Eu sou muito sortudo. Sortudo? Se você é sortudo, há um estado. Ou você é sortudo, ou você é azarado. Não, você é abençoado. Rapaz, eu tive sorte naquilo. Não, irmão. Porque se você teve sorte naquilo, possa ser que em algum momento da sua vida você vai ter azar em alguma outra coisa. Mas você não tem azar. Você é abençoado. Aí diz a Bíblia assim, olha que coisa linda. Isaías 61, verso 6. É a Bíblia, irmãos. É a Bíblia que está falando ao meu e ao teu respeito. Aleluia. Diz a Bíblia, verso 6, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha. Você vai desmascarar Satanás. Em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A roda está girando. A roda está girando. No lugar da vergonha, se prepare. Vão ter que estender tapete vermelho para você passar. Aleluia. Aleluia. Receba essa palavra, irmão. Eu só estou lendo a Bíblia. Não estou tirando nada da minha cabeça, não. Salmo 112, abra lá. Estamos bem pertinho de terminar. Vamos lá. Salmo 112, irmãos, verso 1. Diz, olha o que diz a Bíblia. Aleluia! Já começa assim. Eu já me empolgo. Quando eu estou lendo a Bíblia, eu empolgo. Aleluia! Aleluia! Sabe o que significa aleluia, irmão? Explosão de luz nas trevas. Pá! Arrebenta tudo. Não tem como o cara não se empolgar lendo um versículo desse. Começa desse jeito. Deus gosta de cutucar a gente, irmão. Aleluia! Aí o cara já fica aceso. Vem coisa boa pela frente. Aí diz assim, bem-aventurado, mais que feliz. O homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Teme ao Senhor e tem prazer na sua palavra. Aleluia. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Mas se prepare, tem mais. Na sua casa, a prosperidade, aí para mas prosperidade espiritual, aí Deus bota, e riqueza. Não adianta, irmão, ele amarra, ele vai amarrando, ele vai fechando. Religioso, não, mas isso aqui é espiritual, é da alma, isso aqui é só da alma. Mas aí a Bíblia diz lá no Novo Testamento, faço votos
por tua prosperidade e saúde, como é próspera a tua alma. Uma alma próspera, não tem como, irmão, vai chegar. Vai chegar, as bênçãos vão alcançar. Aleluia. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Olha isso, Provérbios 13, 22. O homem de bem, quem é um homem de bem? Homem, mulher, quem é de bem aqui? Você é de bem? O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. É tempo de transferência de riquezas. Abre-se uma temporada. E nessa temporada, riquezas vão chegar nas nossas mãos. Escute isso. O grupo de louvor pode subir. Salmo 35, verso 27. Aleluia. Salmo 25, verso 27. Canta alguma coisa de prosperidade aqui, viu? Vou dançar na minha prosperidade. Salmos 35, verso 27. Cantem de júbilo e se alegre os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, não é só no domingo, é na segunda também. Digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Digam sempre, eu fiquei meditando sobre isso, sabe? Aí eu digo, meu Deus, se o Senhor se compraz na prosperidade do seu servo, imagine o que o Senhor pensa do filho. Não, porque ela é rápida. Eu acho que sim. Se Deus tem prazer na prosperidade de um servo, imagina, filho. Irmão, se Deus nos amou, escute isso. Se Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele, imagina agora que somos seus filhos. Não adianta, irmão, sempre se precisou de finanças. Sempre. Tudo é feito com finanças aqui na terra. A gente não vai fugir disso. A Bíblia fala mais de dinheiro, de recursos, do que de fé. Vai estudar. Vai estudar. Sempre se precisou de finanças em todas as épocas. E tudo aquilo que intentamos fazer, tudo aquilo que esteja alinhada a uma visão, tem que ter provisão. Não há uma visão que se concretizou ou que não saiu do papel se a provisão não tenha chegado. E deixa eu dizer uma coisa para você ficar bem tranquilo. A visão sempre vai ser maior do que aquele que você tem. Por isso que você precisa do Senhor. Amém? Provérbios 15, 6 diz: na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Em nome de Jesus, tira os olhos dessas pessoas ricas do mundo. Essas pessoas não têm o prazer de dormir como você tem. Os seus olhos não devem estar voltados às coisas naturais, seculares e financeiras. E você não pode, irmãos, ficar se comparando e até questionando Deus. Por que, Senhor? Lê Salmos 37, ele vai lhe dizer isso. Não olha para essas coisas. Fixa os teus olhos no Senhor. Amém? Porque eles até podem ter mesmo mais do que você, no que se trata de finanças. Mas a paz, a alegria, o amor, a justiça,
a longanimidade. Isso não tem preço. Os recursos que ele tem jamais podem comprar essas coisas. Amém? Então eu tenho algumas coisas para compartilhar com você e a gente vai louvar ao Senhor. Escute só isso, fique ligado. Não vou demorar, então você nem queira agora digitar ou anotar, você depois pega no YouTube, volta lá, anota, porque isso aqui vai trazer benefício para você meditar. Escute isso. Com Deus nunca tem pouquinho. Com Deus sempre tem em abundância. Deus quer nos dar condições materiais para cumprirmos o nosso ministério aqui na terra. Finanças não é o fim para se ter uma vida cristã, mas é o meio que conduz ao fim. Irmãos, Vitor não foi hoje para Pensilvânia porque ele foi trasladado pelo Senhor. Ele não deu um estalo e chegou lá como que por encanto. Anos de busca, de entrega, muitas vezes de juntar coisas, buscar do Senhor, orar, para chegar lá. Mas ele nem chegou lá no aeroporto dando uma carteirada, dizendo, olha, eu sou filho de um pastor, que também me levantou como pastor, e Deus falou comigo que eu vou para os Estados Unidos, e eu quero que vocês me deem essa passagem. Tem uns que estão voltando de lá, né? Ele nem para lá ia, se assim fosse. Tinha que ter o recurso. Irmãos, Deus não é engrandecido quando há ostentação. Então anda no equilíbrio. Deus não é engrandecido quando gastamos para o nosso bel prazer. E só pensamos no nosso umbigo. Deus deseja que mantenhamos as prioridades. E a prioridade, irmãos, número 1, é pregar o Evangelho. Amém? Aonde nós estivermos, falando ou calado, as nossas atitudes pregam. Essa é a finalidade. A nossa missão é cumprir o chamado de Deus. Os recursos não vêm só para usufruirmos e vivermos bem. Os recursos vêm para cumprirmos a visão de Deus para nós. O dinheiro é um excelente servo, mas é um péssimo patrão. Há um projeto ou há um propósito do dinheiro chegar nas suas mãos. Amém? Aonde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Escuta isso. Eu tive o cuidado de fazer essa pesquisa. Existem 62 pessoas na Terra que têm a mesma quantidade de riquezas do resto do mundo. 8 bilhões de pessoas. Presta atenção. Existem 62 pessoas que têm a mesma quantidade de recursos, de riquezas, do que o resto do mundo. E nenhuma dessas 62 é crente. Pensa se pelo menos 10% dessas 62 fossem. Como não estava o Evangelho? Temos que meditar, irmãos, na palavra, mas também temos que trabalhar, dar nossos dízimos, ofertar, princípios. Deus abençoa aquele que trabalha. Se não trabalhar, o Senhor vai olhar e vai dizer, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Nada cai do céu, irmãos, a não ser chuva. Deus não é falsificador. O dinheiro não cai do céu. Mas Ele vai te dar instruções, orientações, ideias para fazer você prosperar. Tudo que devemos fazer deve ser de coração. Nós devemos ser irmãos profissionais em ofertar. Já pensou? Quando joga um time profissional com um amador, todo mundo diz logo, não tem graça não. Jogar um profissional com um amador? Pronto, Deus quer isso para mim e para a sua vida. Agora escute, semente
é um óvulo fecundado. A semente, ela vira um fruto quando é enterrada. A semente, ela precisa ser enterrada para produzir. Escute, a semente, sem ser enterrada, sem ser lançada, ela vai continuar sendo semente. Escute isso. O prazer da semente é ser plantada. Ela nasceu com esse propósito. A semente nasceu com um propósito. E o propósito da semente é ser plantada. O desejo da semente, irmãos, é morrer para nascer. Escute isso. A semente não foi feita para ela mesma. A semente semeada pode se multiplicar em algo grandioso. Escute, não semeia só porque alguém está com necessidade. Semeie porque essa é a sua natureza. Quando uma pessoa está semeando só naquele que não tem, ele está, na verdade, dando esmola. A semente não diz respeito a quem vai receber. A semente diz respeito àquele que vai dar. Tantos relatos, irmãos, de pessoas riquíssimas dentro das igrejas. E elas só são procuradas para pedir. As pessoas pedirem. Pessoas que têm uma condição melhor do que outras. E tem delas que muitas vezes fica até constrangida ao ponto de muitas vezes sair da igreja. Por quê? Porque só são procuradas para serem usadas. E muitas vezes, alguém que não é tão favorecido como aquela pessoa, não tem o tino de pegar algo e simplesmente dar porque é uma semente. Mamãe, o que é que fulano de tal vai fazer com 10 reais? Irmão, não é o que ele vai fazer, é o que esses 10 reais vão fazer na tua vida. Não é pela necessidade, irmãos. A gente precisa quebrar isso. Isso é um engano. Ninguém aqui é mendigo. Não trata as pessoas como mendigos. E não olha para aqueles que, naturalmente falando hoje, já estão numa condição bem mais favorável do que a sua, e só queira usá-las para sugar delas. Não semeia só por causa de uma necessidade. Semeie porque essa é a sua natureza. Você pode ficar de pé? Aleluia. Você foi alcançado nessa noite? Agora escuta isso, irmãos. Como eu disse, eu podia passar 70 dias falando para você, porque foi o que o Senhor me deu como revelação de eu estar escrevendo Maná. 70 manais eu fiz sobre essa palavra específica. E eu sei que a gente tem muita coisa que a gente podia tocar com mais profundidade, mas não tinha como, pelo tempo. E eu me excedi, acho que 5 a 10 minutos do tempo que eu tenho. Mas eu queria que você saísse daqui, pelo menos pensando sobre isso. Se der, escuta novamente. Anota esses pontos, ou aquilo que ficou marcado para você ao longo dessa ministração. Porque, irmãos, nesse ano de 2025, Deus quer fazer algo com você. Deus está mexendo em você, já no início do ano, com uma área, irmãos, que é melindrosa de se falar. É melindrosa, irmãos. Eu sei que é. Eu sei que é. Mas coloca tuas pedras no chão e vai buscar a face do Senhor. Amém? Porque eu sei, porque sei.
porque foi que o Senhor me trouxe nessa noite para transmitir essa mensagem para você. Amém? Podemos louvar? Aleluia.